Decida alegrar-se. Queridos, quantas vezes amanhecemos, quantas vezes acordamos e parece que estamos envolvidos por uma tristeza tão grande, uma falta de esperança, uma falta de alegria, uma falta de paz no coração, não é verdade? E nós, em alguns aspectos, irmãos, nos sujeitamos a esse momento de tristeza, nos sujeitamos a essa opressão, a essa dificuldade. Parece que a esperança, parece que aquilo que Deus nos promete saiu por uma porta, nos abandonou, nos deixou, e parece que estamos sozinhos, que estamos soltos, e às vezes nós não temos nem mesmo o que pensar, não temos uma direção para a nossa vida. Já correu com alguém de vocês isso? Já aconteceu? Eu acho que já, não é? Isso é meio que natural para todo ser humano. É natural para nós. Mas, queridos, o grande problema está na não observação da palavra de Deus. Este que é o grande problema do ser humano. Todos os males vêm e encontram lugar em nosso coração, porque nós pouco temos observado a palavra de Deus de fato. Temos trazido pouco, em doses muito pequenas, a palavra de Deus para dentro da nossa vida. E quando nós trazemos a palavra do Senhor em doses tão pequeninas, nós estamos sujeitos a todas as dificuldades, porque de certa forma estamos abertos a esta opressão, aberto a este mal que é enviado pelo inimigo de nossas vidas. Mas hoje nós temos uma palavra que na verdade ela é do apóstolo Paulo, e essa palavra nos ensina a nos alegrarmos no Senhor. O Senhor deve ser a nossa alegria, o Senhor deve ser a minha alegria, o Senhor deve ser a tua alegria. Nossa alegria, irmãos, deve estar enraizada em Cristo Jesus, a nossa paz precisa estar enraizada em Cristo Jesus. E quando assim nós fazemos e vivemos, certamente teremos experiências novas com o Todo-Poderoso. É fato que o Evangelho de Cristo não exclui as lutas, as tribulações, os problemas, as dificuldades. Na verdade, tudo isso faz parte do Evangelho de Cristo Jesus. E todos nós que servimos a Cristo de fato, que queremos uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso, com certeza, nós vamos enfrentar essas dificuldades, esses problemas, essas perseguições em nossa vida. É impossível você ser servo de Deus de fato e não passar pelas dificuldades. É impossível isso, irmãos. É impossível, já que a nossa vida, ela é a vida dada por Cristo Jesus. Mas enquanto aqui na terra, nós estamos sujeitos a toda sorte de dificuldades, de espinhos, de problemas, porque assim nos é prometido na palavra. Nós só olhamos as promessas boas na Bíblia, não é verdade? Promessa de prosperidade, promessa de saúde, promessa de cura, promessa disso e ou daquilo, desde que sejam boas. Aí nós escolhemos e trazemos para o coração. Mas o Senhor Jesus nos fez uma promessa, e essa promessa, poucos a observa e vive segundo ela. E a promessa do Senhor é que neste mundo tereis o quê? Aflições, mas o quê? Perseguições, estou acrescentando, dificuldades, dores de barriga, de cabeça, maridos bravos, esposas bravas, alguns perderão empregos, outros serão atropelados, baterão o carro, cairão da bicicleta. Ampliamos bastante a promessa do Senhor Jesus também para as nossas vidas. Em contrapartida a todos esses problemas, ele diz: tende bom ânimo, tende bom ânimo. E complementa: eu venci o mundo, eu venci o mundo. Esta é a verdade do Senhor, irmãos, é a verdade do Evangelho real, do Evangelho genuíno, do Evangelho de Cristo Jesus para nós, que é o Evangelho que promete sim, as bênçãos advindas da comunhão com o Todo-Poderoso, mas também as dificuldades que surgirão, porque amamos e servimos o Criador. E quando as dificuldades vierem até você, entenda que o Senhor Jesus já falou para você,
que passarias por isso. Portanto, levante a cabeça e em frente, porque elas são passageiras. Elas são apenas uma forma de sermos provados até o ponto em que o Senhor veja em nós servos fiéis, servos dignos de estarmos na presença dEle. Mas quantos que no meio dessa provação abandonam o Todo-Poderoso? Não é assim? Apertou a situação, ficou um pouco mais difícil. Tchau, Senhor, tchau. Estou partindo para o outro lado. E quando chega no outro lado, descobre que aquele que está lá não tem nem um pouquinho de amor para com você. E vai te destroçar, vai te arrebentar. Mas hoje nós não vamos falar do capeta, porque não é o nosso objetivo. Amém? Mas quero falar para você da necessidade de uma decisão pela alegria. Pela alegria. Nós vamos ler Romanos capítulo 12, versículos 12. Nos diz o apóstolo Paulo: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. Amém, amados? Ensinamentos profundos demais para a nossa vida, que muitas vezes passam meio que desapercebidos. Nós lemos, temos até decorados esse texto, mas muitas vezes nós não o praticamos, não o observamos com mais atenção. Vamos orar? Deus de amor, estamos aqui, Pai, para ouvir o Teu Espírito falar ao nosso coração. Porque sabemos que quando direcionados pelo Teu Espírito, os nossos passos serão seguros, e vamos andar, e vamos caminhar, e veremos a Tua glória. Senhor, fala conosco, dá a direção, o discernimento, Senhor, para que a palavra seja segundo o Teu coração. É o que nós clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Pai amado. Queridos, quando nós lemos esse texto do apóstolo Paulo, ele escreveu à igreja que estava em Roma, há quase 2000 anos atrás. Nesse texto, nesse pequeno versículo, nós temos dois conselhos e também um segredo. Dois conselhos e um segredo que são importantes para que nós possamos ter uma vida vitoriosa com Cristo Jesus. E quem não quer uma vida vitoriosa com Cristo? Todos querem, não é verdade? Todos querem ser vitoriosos com Cristo. Mas um problema que nós temos, amados, é entendermos o que é sermos vencedores com Cristo Jesus. Nós estamos com a nossa mente muito amarrada na terra. Nós olhamos para o Senhor Jesus e o vemos como alguém meio que milagroso, assim, meio que mágico, sei lá como é que é, uma coisa assim meio que, sei lá, meio estranha. E confiamos nessa visão que nós temos de Cristo Jesus. E esquecemos, amados, de pautar a nossa vida naquilo que Ele nos mostra, na sua revelação e naquilo que Ele é de fato. Jesus não é um mágico, Jesus não é um milagreiro, Jesus não é um mestre qualquer, Jesus é o Filho de Deus que nos ensinou todos os passos para que nele tivéssemos a verdadeira vitória. E a verdadeira vitória não está relacionada com os bens que você tem, com uma casa boa, ou com uma mesa farta, uma geladeira cheia, ou coisa semelhante, não, ou mesmo com a saúde que tantos hoje querem, não é isso? Eu preciso estar bem para servir ao Senhor Jesus, eu preciso ser sadio para servir ao Senhor Jesus, e as pessoas olham para esses aspectos, e isso que eles entendem como vitória nesse mundo, mas o que Deus tem reservado para nós, é uma vitória que está acima de tudo isso. Uma vitória que surpreende-nos a cada dia. Porque quando mais nós nos aproximamos do Senhor, nós vamos descobrir que a saúde é um detalhe, vamos descobrir que os bens materiais é um detalhe, que a geladeira cheia é um detalhe, que ser bonito ou não bonito é um detalhe. Enfim, todas essas coisas são detalhes, e vamos sim entender que o que é mais importante é a vida de comunhão, de unidade, de proximidade, de andarmos com o Todo-Poderoso, abraçados a Ele e vivendo a verdade que Ele tem para as nossas almas. E essa é a realidade que nós vemos no próprio Cristo e naqueles que o seguiram e que ficaram narrados na palavra do Deus Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para o autor desse texto, por exemplo, ele não tinha nada que esse mundo poderia oferecer, mas era servo de Deus. Mas onde estava a vitória do apóstolo Paulo?
Onde estava a vitória dele? Não tinha um cavalo bonito, não tinha uma mansão à beira-mar para descansar ali nos intervalos das suas viagens missionárias. Não tinha um barco próprio, daquele bonitão assim, sabe como é que é? Para que ele pudesse navegar ali, naquele conforto. Mas era servo de Deus, mas por que não tinha? Não era assim? Quando chegava na cidade, não tinha um hotel, uma pousada ou coisa parecida esperando a ele, ou seguranças guardando-o. Não tinha. Mas era um homem extremamente abençoado, vitorioso em Cristo Jesus. E ele nos ensina, irmãos, através da sua vida, através dos seus escritos, qual é a vitória que nós precisamos para a nossa alma. E entenda, irmãos, a vitória não está amarrada nessa terra, mas naquilo que Deus tem para cada um de nós. E o primeiro conselho que o apóstolo Paulo nos dá é a primeira parte do versículo: alegre-se na esperança. Olha só a recomendação do apóstolo: a nossa alegria deveria estar em quê? Na esperança. Mas o que é a esperança? Irmãos, a esperança, amados, era a fé naquilo que era de Deus. A nossa esperança reside naquilo que é do Senhor. E quando nós temos confiança no Todo-Poderoso, quando nós acreditamos que o Senhor de fato pode mover, pode agir na nossa vida, não há nada que possa nos afastar. Temos momentos de fraqueza? Sim, temos momentos de fraqueza. Pisamos na bola? Misericórdia, como pisamos. Tropeçamos? Quantas vezes tropeçamos? Mas Deus abriu esse precedente para nós? Não abriu. Esse precedente de tropeçarmos, de nos sentirmos fracos, de nos sentirmos pecadores e coisas semelhantes, isto são justificativas inventadas por aquele bicho feio que mora lá embaixo. É ele que inventa essas coisas e empurra dentro da tua cabeça para você entender que eu posso ter uns deslizes, porque eu sou fraco. Mas de fato, irmãos, o que nos falta é a alegria na esperança. A alegria na esperança, irmãos, é ter uma vida alicerçada nos princípios de Deus. A esperança, irmãos, é esperar. Esperança vem de esperar, é esperar no Senhor. Qual é a esperança que o apóstolo Paulo refere-se? O Senhor. Ele está falando do Senhor. Ele está dizendo que nós devemos esperar na intervenção de Deus, convictos que essa provação é passageira, porque Deus é quem intervém na nossa jornada. Mas, queridos, quantas vezes nós não damos valor a isso? E nós amarramos a nossa alegria nos fatos que nos rodeiam, nas circunstâncias da nossa vida. Aí não tem como ser feliz. Aí a nossa vida será uma derrota total. Uma miséria, na verdade. Porque quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa alegria naquilo que nos rodeia, naquilo que é humano, naquilo que está próximo, não vamos conseguir ter a comunhão de fato com o Senhor. E eu creio que todos aqui já caíram no erro de colocarem a sua esperança, talvez no homem, talvez no governo, ou em uma situação que você achava que era a solução para a tua vida. Creio que todos já agiram assim. E eu creio que o resultado não foi dos melhores. Não foi dos melhores. Não foi um resultado bom, um resultado proveitoso, um resultado eficaz. Não foi um resultado eficaz. Portanto, amados, se você deseja viver a alegria do Senhor, deposite a tua fé na esperança, no Senhor, naquilo que é dado por Deus. Encha a tua vida com aquilo que é do Senhor. Se apoie exclusivamente em Deus. É Deus em primeiro lugar. Tudo isso, queridos, gera a alegria verdadeira em nosso coração. Josué capítulo 21, versículo 45. O profeta já entendia disso. Ele diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos,
porque o que prometeu é fiel. Amém? Ele diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque o que prometeu é fiel. Quem prometeu foi Deus, e Ele é fiel. Oh, glórias! Amados, Deus não apenas prometeu, mas quando nós lemos a história que está narrada na Bíblia, e também a nossa vida, nós vemos que Ele é o Deus que promete e que cumpre. Basta que nele esperemos, nele tenhamos a nossa confiança. Primeiro conselho: alegre-se na esperança. E a esperança, com certeza, é o Senhor. O segundo conselho, amados, é a segunda parte do versículo: seja paciente na tribulação. Seja paciente na tribulação. Oh, meu Deus, misericórdia, apóstolo Paulo, porque quando tudo nos vai muito bem, tudo está muito bem para a gente, você está empregado, você abre a tua geladeira, não tem apenas água, mas tem outras coisinhas lá dentro. A conta, Tenilson está rindo porque lá em casa está assim, meio que só água, né, Tenilson? A conta de energia está paga, você não deve uma conta passada, enfim, você tem recursos para gerir a sua vida. Quando tudo está dessa forma, é legal. Tudo está dessa forma é bom. Mas quando está ao contrário, quando tudo está faltando, como ser paciente? Como ser paciente? A primeira coisa que o capeta joga para a gente chama-se a preocupação. Depois vem o desespero. Aí pronto, preocupação e desespero junto é uma associação meio que explosiva. E a vida da gente explode de fato. Explode. Mas a palavra paciente significa não retirar-se, não fugir, não desistir diante das desgraças e provações. Significa aguentar firme, resistir com coragem e confiança. Paciência é isso. Amém? Quando nós somos pacientes, nós não fugimos, não desistimos, mesmo que haja desgraças e provações na nossa caminhada. Aguentamos firmes, resistimos com coragem e confiança os problemas que surgem. Nós precisamos cultivar isto. É fruto do Espírito Santo de Deus na vida da gente. Mas um detalhe interessante no segundo conselho do apóstolo Paulo é que, para que você seja paciente, necessário é ter o Espírito Santo de Deus na vida. E o Espírito Santo, amados, só habita nos corações que de fato estão cheios de esperança. Só nos corações que estão cheios de esperança. Só é possível que o Espírito Santo habite no coração que está amarrado a Deus, alicerçado no Senhor, envolvido pelo Espírito Santo, envolvido pela graça, pelo poder do Todo-Poderoso. Só dessa forma, irmãos, nós teremos a paciência, seremos pacientes para resistirmos às dificuldades. E eu quero afirmar para vocês que esta é uma das partes mais difíceis da nossa caminhada. A chamada paciência. Nós somos impacientes por natureza. Impacientes por natureza. A nossa natureza humana, a velha natureza, aquela que não foi colocada aos pés de Cristo Jesus, mas está ali viva, latente, está ali no sangue mesmo. Esta não sabe o que é paciência. Ela quer tudo para ontem. Tudo para ontem. Vou usar como exemplo a união conjugal. O seu cônjuge ainda não aceitou Jesus. Aí você aceitou a Cristo Jesus, aí você fez aquela oraçãozinha básica: Deus, converta meu marido. Passou uma semana, o dito cujo não se converteu, ou a dita cuja não se converteu, 15 dias nada, um mês nada, 2 meses nada, aí você fica impaciente. Fica impaciente, aí você já começa a querer tocar no Senhor, você já murmura, e você dá lugar pela impaciência, você dá lugar para que o maligno, para que os espíritos ruins trabalhem a tua união conjugal. E ao invés de você ser uma mulher sábia que edifica o lar, ela destrói o lar,
E o marido, ao invés de santificar a esposa, de estar ali orando por ela, desiste da caminhada, muitas vezes. E esse desistir da caminhada para ambos os cônjuges é parar de orar pelo seu cônjuge. Quando você para de orar pelo seu esposo, pela esposa, você está desistindo, você perdeu a paciência, você perdeu a esperança e as coisas ficam complicadas. Mas o texto continua dizendo: seja paciente na tribulação. A palavra tribulação significa ato de prensar, pressão, opressão, aflição. Amém? E é exatamente isso, irmãos. A tribulação, o sofrimento, as dificuldades, elas vêm sobre a nossa vida e nos prensam, não é? Elas nos prensam, amados. E na hora em que o peso está muito grande, nós somos tendenciosos a parar de olhar para o Todo-Poderoso. Nós temos uma tendência muito grande de olharmos para todas as coisas e olharmos como que aquilo que nos cerca tivesse a solução para a nossa vida. E esquecemos que é preciso que haja esperança e que no meio da tribulação haja alegria no coração. A alegria, ela independe do meio, ela independe se você está com seu cônjuge no caminho do Senhor, ou trabalhando e ganhando bem, ou se você tem um carro ou deixa de ter um carro, ou se as coisas financeiras não estão muito bem para vocês. A alegria, irmãos, não está amarrada a esses fatores. A alegria, ela está amarrada ao Espírito Santo, à esperança que devemos ter no Senhor. Esse é o fato, essa é a realidade. E muitas vezes, quando a situação chega aí no conselho número 2, seja paciente na tribulação, nós vemos que esse conselho não é observado, porque já perdemos de vista o conselho número 1, que é alegre-se na esperança. Se você perde de vista o primeiro conselho, impossível que o segundo venha à existência, seja eficaz na vida. Amados, assim é a palavra do Senhor. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é extremamente simples, muito simples. Não há nada mais simples do que a palavra do Todo-Poderoso. No entanto, exige de cada um o compromisso, a dedicação, o doar-se, o deixar-se habitar pelo Espírito Santo de Deus. Se não for dessa forma, nós não veremos a glória do Todo-Poderoso. Amém, amados? Irmãos, ser paciente no meio dos sofrimentos, no meio das tribulações, não significa que eu vou cruzar os braços. É provação, cruzei meus braços. E pode até cantar aquela música do sambista, vida leva eu, né? Deixa a vida levar, ela vai te levar de fato. Ela vai te levar, e não vai ser legal o final dela, mas vai te levar. Nós não podemos cruzar os braços. Nós não podemos perder a esperança e nos desesperarmos. Mas nós temos que fazer por onde? Aquilo que está ao nosso alcance, temos que fazer. Temos que fazer. Alguns, amados, entendem fé como sentar e cruzar os braços e esperar acontecer. Mas fé está associada à ação. Se eu creio, vou fazer. Se eu não posso fazer pelo lado material, se eu não posso fazer pelo lado humano, eu vou para o joelho, eu vou para o clamor. Porque neste caminho todos podem andar, que é o caminho da oração. E esse é o segredo do nosso texto. Primeiro, temos 2 conselhos. O primeiro conselho, alegrar-se na esperança. Temos alegria na esperança? Temos alegria no Senhor? Oh, meu Deus, às vezes Deus é tão pesado, não é? Ah, misericórdia, Deus é chato pra caramba. Esse Deus, ele é meio que injusto. É um Deus assim, meio que anda com um ferrão na mão. É assim que o diabo faz você entender Deus. É assim, e ele vai soprando isso na mente da gente. E quando você ouve essas coisas, a alegria na esperança deixa de existir. Porque Deus torna-se um fardo para você. Cuidado,
Ouça o conselho do apóstolo Paulo e alegre-se na esperança. Conselho 2, seja paciente na tribulação. Chegou a dificuldade, chegou o problema, não esperneie, não grite, não queira pular da laje, nem tampouco da ponte, enfim, mas corra para o Senhor, corra para Deus, fale para Ele das tuas dificuldades, dos problemas que te assediam, que te cercam. Fale dos problemas que estão cada dia mais em evidência. E seja paciente, porque Deus vai honrar a tua fé. Precisamos ter paciência, amados. Paciência para vermos o milagre de Deus. E todos que têm paciência, esses verão o milagre do Senhor, porque o Espírito Santo certamente te moverá na tua vida e fará habitação no teu coração. Não permita, irmãos, não permita que o nosso inimigo maior, aquele que quer ver a tua caveira, como dizem por aí, quer ver a tua caveira, não permita que ele te aconselhe. E como tem aconselhado? Como o nosso inimigo tem sido bom conselheiro, e muitas vezes ouve-se o conselho daquele que quer ver a tua caveira. Aí o teu caminho vai de mal a pior, e infelizmente perderás de fato a comunhão com o Todo-Poderoso. Mas o segredo que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar, a nos revelar, o segredo é: persevere na oração. Persevere na oração. Queridos, talvez seu segredo fosse: entregue teu carro para a obra, entregue 50% dos teus rendimentos para a obra, entregue aquilo que você melhor tem, o teu bem mais precioso, o teu telefone última geração, o teu cordão de ouro, enfim, aquilo que você tem de precioso. Talvez se o conselho fosse esse, nós ouviríamos com mais facilidade e teríamos mais prazer, satisfação em cumprir, porque nós temos um problema sério. Coisas de homem, coisas do ser humano. A nossa fé está muito amarrada naquilo que nós podemos ver. Se você, por exemplo, é desafiado pelo pregador, se você tem fé, dê seu relógio, oferte seu relógio, entregue seu relógio para o Senhor e você verá a glória de Deus. Se você tem fé, está com o celular, seu iPhone, o último modelo, R$5.000, dê para o Senhor. Desapegue-se das coisas dessa terra. Doe seu carro para a obra e você verá o poder do Senhor. Você sabe que o ser humano está mais suscetível a agir, a entregar essas coisas, porque é fácil. Ele pensa: poxa, meu iPhone custou R$5.000, 10 prestações de R$500, mas eu consigo outro. Meu carro, eu vou conseguir outro. Então ele olha por esses aspectos e é mais fácil para ele. Mas quando o segredo revelado é tão simples, e é apenas perseverar na oração, nós temos uma dificuldade imensa, demais. Eu sei que vocês estão pensando e vocês estão concordando comigo, tenho certeza absoluta. O Espírito Santo de Deus diz que vocês estão concordando comigo. Se você tiver um telefone de R$1.000, é mais fácil você aceitar um desafio e entregar o teu celular para ver a glória de Deus, do que simplesmente colocar o teu joelho no chão, orar e clamar para que Ele venha trabalhar o teu coração. Muito mais fácil. Mas Deus não quer assim. Esta não é a solução do Senhor. A solução do Senhor, queridos, ela parte do princípio da comunhão. E oração gera comunhão. Oração é comunhão com Deus. Se você não ora, como é que você tem comunhão com o Todo-Poderoso? Como é? Dia desse eu até citei um exemplo aqui, de pessoas. Se você não conversa muito com uma pessoa, você é conhecido dela, mas não é amigo íntimo. Para você ser amigo íntimo de alguém, tem que ter muita conversa, muito blá blá blá. Aí você sabe das vontades da pessoa,
daquilo que ela gosta, daquilo que não gosta, que hora dorme, que hora levanta, o que foi que fez à noite, o que não fez à noite. Amigo íntimo é desse jeito. Eu não tenho amigo íntimo, só minha esposa. Minha esposa é minha amiga íntima. Essa sabe tudo a meu respeito. Não é, bênção minha? Amor meu. Mas, por que isso? Converso com ela, convivo com ela, ando com ela. Compartilhamos os momentos difíceis e também as alegrias. Isso gera comunhão. E nós queremos comunhão com Deus, mas não queremos contato com Deus. Não queremos contato com Deus. Porque o contato com o Senhor exige dedicação, exige consagração, exige tempo, exige o doar-se. Por isso que é mais fácil entregar o carro, entregar o celular, entregar o cordãozão de ouro, entregar os R$2.000 que você recebeu de salário que está na carteira, ou passar o cartãozinho na maquininha ali e fazer uma oferta de R$5.000 que você não tem, mas vai ser descontado no teu cartão de crédito depois. É mais fácil você comprar Deus, ou pensar que pode comprar o Senhor. E os falsos profetas dos últimos tempos desafiam as pessoas exatamente nesse aspecto. E tiram tudo que elas têm. E se não tiver cuidado, volta de cueca para casa. De cueca. Amados, o segredo para que nós possamos ter alegria na esperança está exatamente na perseverança na oração. É buscar Deus. É ter amor pelo Senhor. E isso tudo é fruto de comunhão, gente. É fruto de comunhão. Igreja que não ora, não anda. Servo de Deus que não ora, ele está meio que na pendência. E corre o risco de não ser servo, apenas religioso. As igrejas estão cheias de religiosos. Na nossa tem um monte de religiosos, inclusive. Muitos religiosos. Mas que não amam a Deus de fato. Que não amam a Deus de fato. Infelizmente, é o joio que a palavra de Deus nos diz que existe e você não pode arrancar. Se eu soubesse aqui quem era o religioso, falar, meu irmão, vai consertar a tua vida, deixa de ser religioso. É o joio. Eu não sei quem é. Só Deus, que sonda o coração, sabe quem é. Precisamos ter cuidado, porque nós sabemos se somos joio ou trigo. Nós sabemos, porque eu tenho condições do auto-julgamento, de uma alta análise, e se eu concluo que eu não estou vivendo aquilo que os preceitos de Deus, que é a esperança determina para a minha vida, às vezes somos bonzinhos conosco mesmo, e achamos que estamos aí vivendo meia boca, mas está muito bom para Deus. Não existe isso, amados. Não existe. Queridos, precisamos perseverar na oração. Precisamos ter tempo para falar com o Todo-Poderoso. Precisamos ter, porque se não for assim, gente, nós seremos apenas membros de igreja, crentes, que vamos morrer e vamos para o inferno, porque a igreja não leva ninguém para os céus, nem tampouco o pastor Elias. Se eu pudesse levar vocês para os céus, a gente ia marcar vocês aí, escrever um nomezinho, vamos todo mundo para o céu. Eu não posso, só Jesus, ninguém mais, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é o mediador? Jesus. Ele é a porta, Ele é a janela. Jesus é tudo, na verdade. É tudo. Se você quer ter acesso ao Todo-Poderoso, só através de Jesus, seja qual for a forma que você entenda que Jesus é. Porta, janela, estrada, caminho, enfim. Jesus é o único. Entenda isso, porque isso é importante. Amados, a oração nos sintoniza com Deus, nos sintoniza com o Senhor. Deixe-me dar um exemplo. Vocês querem ouvir o programa do pastor Elias na Montanha FM. Mas como é que vocês vão conseguir ouvir-me? Se sintonizarem o rádio na frequência exata. Se o rádio não estiver sintonizado na emissora, na FM, vocês não conseguirão me ouvir. Com Deus é a mesma coisa. Eu preciso estar sintonizado em Deus. E esse estar sintonizado em Deus é fazendo aquilo que Ele quer, para que a minha vida esteja de acordo com a vontade dEle. Só dessa forma que eu consigo acessar a presença do Todo-Poderoso.
aqueles que buscam a Deus, com certeza, esses têm um ânimo diferente, têm uma alegria nos seus corações, uma esperança constante, e reagem aos problemas de uma forma diferente, porque estão totalmente envolvidos pela graça e pela glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, queridos? Ouçamos, portanto, o conselho do apóstolo Paulo. Ele nos afirma em Romanos 12:12: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração. 2 conselhos. Primeiro, alegrarmos-nos na esperança, nos princípios de Deus, em Deus. Segundo conselho, quando as coisas ficarem difíceis, complicadas, escuras, negras, pretas, enfim, cinzas, tormentos, ondas altas, essas coisas todas, temos que ter a paciência que nos é dada pelo Espírito Santo. Amém? Para resistirmos toda essa situação. E se nós formos pacientes, com certeza seremos vitoriosos. E o segredo que o apóstolo tem e nos revela para que tudo isso aconteça é sermos contínuos, perseverantes, firmes, praticantes da oração na nossa vida. E assim seremos segundo o coração do Todo-Poderoso. Amém, igreja? Busquemos isso, cultivemos isso e deixamos que o Espírito Santo venha trabalhar a nossa vida. E eu tenho convicção plena que você será, de fato, uma nova criatura em todos os aspectos, Olharão para você e falarão como disseram dos discípulos: estes andam com o Senhor. Estes andam com o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai eterno, nós te louvamos pela palavra e queremos pedir que tu nos dê o discernimento para que seja uma palavra de bênção na vida dessas pessoas. Onde quer que elas estejam, Senhor, que sejam tocadas, envolvidas e que entendam a necessidade de possuírem o coração cheio da esperança, Senhor. Que haja paciência no meio das provações e que entendam ainda que é preciso viver em oração, viver em comunhão contigo. Ó Deus, revela-nos continuamente a tua palavra. Dá-nos a direção, Senhor, para que nós possamos crescer, porque assim vamos experimentar o teu poder, a tua graça, e vamos ver, Senhor, que tu és o Deus que cuida de nós. Ó Senhor Jesus, cuida de nós, abençoa-nos, é que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Aleluias. Amém. Mensagem número 627.